Olá, meus amigos, prazer estar aqui com você em mais um programa Fé e Juventude. Como você sabe, todas as terças-feiras às 23 horas, aqui no canal Promessa. E hoje nós estaremos neste programa falando de um assunto que eu tenho certeza que irá esclarecer a dúvida de muita gente. Neste programa de hoje, nós estaremos falando sobre vocação ministerial, recebendo um convidado muito especial aqui. Então, você que está nos acompanhando, não saia daí, porque eu tenho certeza que você será abençoado. Ligue para os amigos, convide os familiares para estar assistindo, porque o programa Fé e Juventude já começou. Olá, meus amigos, estamos de volta aqui com o programa Fé e Juventude, para podermos hoje bater um papo aqui com uma pessoa que nos dá a honra da sua presença aqui. E é um prazer receber aqui conosco o pastor Frank Mendonça, ele que é um dos nossos vice-presidentes do nosso Ministério Vila Nova, também o nosso superintendente de jovens. Prazer, pastor, receber aqui, sinta-se à vontade. Rafael, prazer é meu estar mais uma vez no programa, conversando com você, conversando com essa galera muito especial, povo abençoado por Deus. Espero poder contribuir com alguma coisa aqui hoje. Pastor Frank, hoje nós queremos aqui bater um papo sobre um assunto que é concernente a muitos jovens, mas em geral a igreja, que é sobre vocação ministerial. E primeiramente eu queria que o senhor nos explicasse ou falasse um pouco com as suas palavras o que vem a ser vocação ministerial, e logo depois em sequência eu tenho algumas perguntas aqui que foi nos passado para fazer para o senhor. Mas primeiro que o senhor explicasse aí nas suas palavras o que vem a ser vocação ministerial. De uma forma bem básica, bem simples, vocação ministerial está muito ligado com o chamado ou chamamento que Deus tem para a vida de uma pessoa. A partir desse chamamento, a partir da escuta da pessoa, do jovem, da mulher, do homem, e a resposta que ele dá a esse chamamento, é que vem esta vocação. A vocação são as habilidades que o Senhor vai colocar em nós para exercermos esse chamado. Uma coisa é ser chamado, é ouvir, é sentir, é perceber Deus querendo algo de especial. A partir daí vem a vocação, que são as habilidades que o Senhor nos dá, os talentos, os dons que o Senhor nos dá para trabalhar, seja com jovens, com irmãs, seja para pregar, seja para liderar. Enfim, basicamente, vocação ministerial é isso. Pastor, outra pergunta para a gente depois já entrar aqui nas perguntas que foram nos enviadas. Todo mundo tem uma vocação ou nem sempre? Todo mundo serve para alguma coisa. Todo mundo presta para alguma coisa. Nós somos seres úteis. Seja dentro da igreja, seja no ministério, seja do lado de fora, no mundo secular. Tanto é que tem pessoas que dizem assim, Rafael, mas eu não tenho vocação, eu não tenho chamado, mas ao mesmo tempo é um perfeito profissional, um bom vendedor, um excelente autônomo. Ou seja, ele desenvolveu ou deixou-se desenvolver as suas habilidades no mundo secular, mas com relação às aptidões para trabalhar na igreja, no ministério, acaba que refutando, acaba que não aceitando. Todos nós somos chamados. Todos nós somos chamados. Agora, aqueles que aceitam, que ouvem esse chamado, são vocacionados por Deus. Aqueles que dizem, sou eu, Senhor, eis-me aqui. A partir daí é que vai vir a vocação, que são essas habilidades, não é? Então todos nós somos chamados, todos nós somos úteis, temos um talento, sabemos fazer alguma coisa, mesmo porque chamado ou vocação, trabalhar na igreja, trabalhar no ministério, é algo muito simples, é algo muito, não tem nada de complexo. É só você ter o amor de Cristo e gostar de mexer com pessoas, gostar de servir. Tudo parte a partir daí. Então, todos nós temos um chamado de Deus para servir.
Muito bom. Pastor Frank, vamos aqui já para algumas perguntas que não foram passadas, acerca de dúvidas mesmo que as pessoas às vezes têm relacionada a essa questão da vocação, do chamado ministerial que cada um tem. E a primeira pergunta está dizendo assim: toda a minha família segue uma vocação específica. Devo eu fazer o mesmo? Chamado é hereditário? Eu não acredito que a gente deva usar esse termo hereditário. De geração em geração o Senhor vai estar usando, chamando as pessoas, né? No caso de Jeremias, o Senhor disse que já o conhecia e já tinha escolhido ele desde o ventre da sua mãe. E já o conhecia no ventre da sua mãe. Então, a pessoa nasce, se desenvolve e está pronta para poder servir. Eu acho, Rafael, que tem muita mistificação, eu acho que tem muita crendice, muita falta de informação. Agora, o meu pai é pastor, eu vou ser pastor. O meu pai é cantor, eu vou ser cantor. O meu pai é pregador, eu vou ser pregador. Meu pai sempre foi líder disso, eu vou ser líder disso. Não é assim. Todos nós temos uma complexidade ou sistemas diferentes, não é? Não é porque o meu pai ele era pastor que eu serei pastor. Não é porque a minha mãe ela era líder e que eu serei líder. Agora o fato é, minha mãe foi chamada, eu também serei chamado. Agora onde vai ser? Com o tempo, dependendo da minha natureza, do meu jeito, do meu temperamento, da minha complexidade, que eu vou me encaixando ali. Me encaixando, seja para cantar, seja para pregar, mesmo porque essa questão aí tem muito a ver mais com o sistema fisiológico, de natureza, psicológico do que espiritual, né? Não é porque o meu pai canta bem que eu vou cantar bem, é um fator fisiológico. Pode ser que eu seja desafinado, que é um absurdo, mas eu vou ter um pedaço aí na igreja para poder fazer um espaço, me vai ser posto para eu fazer alguma coisa. Certo. Vamos aqui para outra dúvida que foi nos enviada. Essa outra dúvida diz assim: não consegui entrar na universidade. Isso é um sinal para minha vocação? Não consegui. Eu acho que não. Talvez o cara não tenha estudado direito, né? São poucas vagas. Pode ser. Eu acho que quando é algo específico, Deus vai falar. Deus não vai te sentenciar. Eu acho que Deus não vai te castigar para dizer o quanto que Ele quer você na obra. Ele não vai te sentenciar, te fazer perder todo o seu dinheiro, a não ser que Ele já tenha falado com você, já tenha lhe entregue a sua voz no seu coração e você esteja rejeitando, esteja segurando, não esteja aceitando isso. Aí pode ser que dentro da metodologia de Deus, Ele vai começar a te dar sinais, mas antes Ele te falou. Muito bom. Uma pergunta também relacionada a isso, pastor. A pessoa pergunta assim: meu coração arde por um ministério específico. Isso é um sinal para a minha vocação? Acredito que sim. Por que está ardendo? Acredito que sim. Acredito que sim. E acredito também que a partir do momento que a pessoa se entregar a este ministério, que o coração ferve, arde, a partir daí é uma porta. Não necessariamente que a pessoa vai ficar somente nesse ministério, somente nesta atividade, porque nós podemos multiplicar, granjear, aumentar os nossos talentos. Eu posso, por exemplo, ser líder disso, mas posso cantar, posso pregar. Então, eu acredito que um ministério, uma atribuição, um talento pode te dar, aliás, lhe dar direito de você granjear outros. Sabe, você entrar em outras áreas também, mas se está fervendo, vai por aí, já é um bom começo. Bom, outra pergunta, pastor. Vocação, ela sempre está interligada naquilo que eu gosto e que eu consigo fazer? Também. Em casos específicos, nós faremos aquilo que não gostamos de fazer. No sentido, por exemplo, tem pessoas que odiavam
odiavam missões, odiavam evangelismo, tem uma dificuldade enorme de interagir, conversar com as pessoas na rua. De repente, ela se encantou, apaixonou-se pelo trabalho de missões, o evangelismo, missões urbanas, por exemplo. Daí a pouco ela está na praça, está na rua, entregando panfleto, enfrentando aquilo que ela já não gostava. Mas pode ser, e acontece muito, e eu acredito que é por aí o caminho para essa juventude, para quem está nos assistindo agora, se aquilo que você tem facilidade na igreja de mexer, seja com crianças, com coreografia, com teatro, com visitas, com evangelismo, vai por aí. Comece por aquilo que você tem mais facilidade. E depois você vai galgando patamares até você chegar em lugares onde você talvez hoje tenha dificuldade. Bom, pastor, outra pergunta, e o senhor já até falou um pouco disso aí. A pessoa pergunta, eu posso ter mais de um chamado? Olha, o chamado ele é único. Eu acredito assim. O chamado ele é único. Agora, eu posso fazer várias coisas com esse chamado. Eu posso ser útil de diversas formas com esse chamado, não é? Por exemplo, nós tivemos agora, esses dias, a conferência missionária. Eu conversei com diversos missionários lá. Hoje eles estão servindo a Deus no campo missionário, mas pode ser que daqui a 5 anos eles estejam dirigindo uma igreja nossa aqui, entende? Então, mas o chamado ele é o mesmo. Mas hoje eu estou ocupando, por exemplo, hoje eu sou superintendente de jovens, mas eu sinto que eu sou pastor. No dia que meu pastor presidente me enviar para uma congregação ou me dar uma outra missão, eu, dentro do chamado que eu já tenho, vou exercer um outro talento, uma outra habilidade. Mas o chamado eu penso que ele é único. Várias chamadas, né? A gente tem essa, no senso comum, assim, mais essa visão mais comum de que existe vários chamados. Eu tenho um chamado disso, chamado daquilo. Não, você tem vários talentos dentro de um chamado que Deus tem na sua vida, né? Muito bom. Acredito que esclareceu aí, né, as dúvidas de muita gente. Mas tem mais uma pergunta aqui, pastor, para a gente poder encerrar esse primeiro bloco. Uma pergunta muito interessante. Essa pessoa, e a gente vê isso muito no meio, principalmente da juventude. Ele pergunta assim, tenho medo de estar desperdiçando a minha vida porque não sei a minha vocação. O que eu devo fazer? Rafael, eu penso assim que esse medo, essa inquietude desse jovem já faz parte do chamado, já é Deus chamando ele, já é ele se preocupando com a obra, já é ele colocando na balança o mundo e o reino, o mundo secular, as obras seculares e o chamado. Ele está inquieto. Já Deus já está inquietando o coração dele, ele já está preocupando. Então, na verdade, ele já tem sido chamado. O que ele tem que fazer agora? Procurar o seu líder, procurar o seu pastor, procurar alguém que já passou por aquilo que ele está passando. O que existe de sentimento no começo do chamado de Deus é essa incerteza. Lembra lá o que aconteceu com Samuel quando Deus chamou ele pela madrugada? Deus chamava ele, mas ele achava que era Eli. Chamou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, na 4ª vez, depois de ter sido orientado por quem? Por Eli. Eli já tinha passado por aquilo que Samuel estava passando. Ele diz, filho, fica tranquilo. Essa inquietude sua, acordar de madrugada, ficar sem dormir, perder o sono, isso é a voz de Deus te chamando. Quando eu te chamar mais uma vez, você diz, Senhor, eis-me aqui. E o que aconteceu? Deus que chamou 1, 2, 3, chamou a 4ª. Porque quando Deus começa a inquietar, não adianta, ele vai até as últimas. Enquanto ele não te ter no ministério, ele não vai sossegar. Então procure uma pessoa mais velha, um líder de fato, para poder te orientar. Eu acho que é por aí. Muito bem. Jovem, você que está nos acompanhando, você amigo, amiga, não saia daí. Nós vamos aqui para um rápido intervalo e vamos voltar no segundo bloco falando um pouco mais sobre vocação ministerial. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45. Culto de oração. Terça, 19h30, culto da família. Quinta-feira, 19h30, culto da vitória.
domingo, às 9 da manhã. Escola Bíblica Dominical, às 17 e às 18h45. Culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. Meus amigos, estamos voltando aqui com o programa Fé e Juventude, falando aqui sobre vocação ministerial e hoje recebendo aqui no nosso programa pastor Frank Mendonça, que é um dos vice-presidentes do nosso ministério, nosso superintendente de jovens também do nosso ministério, líder da Almadego, de todos os jovens do estado de Goiás. Se você não acompanhou o primeiro bloco, depois no nosso canal do YouTube vai estar tudo disponível lá, mas fique ligado que eu tenho certeza que você ainda vai poder aprender um pouco mais aqui. Pastor Frank, vamos lá para mais uma pergunta. Essa pergunta também eu acredito que hoje ainda muito mais está aí no nosso meio. Eu acredito que antigamente não se falava tanto nisso. Preciso fazer um preparo acadêmico ou universitário para exercer a minha vocação? É bom depois de ter aceito o chamado. Primeira coisa é ouvir, é dizer sim, sim. É aquela inquietude, aquela agitação, você procurar um líder e dizer, rapaz, eu estou sendo chamado por Deus, eu estou inquieto, quero fazer alguma coisa. Agora, a questão de uma formação acadêmica, não somente no chamado, não somente dentro da igreja, mas em todas as áreas da nossa vida, é a questão do aperfeiçoamento. E isso é muito interessante. Você amolar a espada, você afiar o machado. Você nunca perde tempo sentado afiando o machado. Quanto mais você puder se aperfeiçoar naquilo que você tem certeza que foi chamado, melhor. Melhor. Muito bem. Estou outra pergunta aqui para o senhor esclarecer aí a dúvida dessa pessoa. Sei qual é a minha vocação, mas a minha igreja não me apoia. O que eu devo fazer? Rapaz, a igreja não te apoia? Olha, eu vou lhe dar um conselho. Se de fato a igreja não lhe apoia, e eu vou entender que você já deve ter ido no pastor no mínimo 50 vezes, conversado com o pastor umas 50, seu líder de jovens ou líder de qualquer aí, umas 200 vezes. Aí você definiu que realmente a igreja não te apoia. Você vai no gabinete do seu pastor, você vai dar um beijo no rosto dele, vai ajoelhar, estender as suas mãos, pedir a bênção dele, dizer, pastor, me abençoe, eu te amo, eu preciso procurar um lugar onde eu sinta mais à vontade para exercer esse meu ministério, a vocação, o chamado que Deus está tendo para com a minha vida. Eu acredito que para cada planta, Deus tem um terreno para que ela cresça. Vou repetir, nem sempre a planta ou a árvore que dá frutos aqui em Goiás, ela dá frutos lá no Paraná. Nem sempre a planta ou a árvore que dá frutos lá no Paraná, dá frutos no Nordeste. Para cada planta, para cada ser humano, tem um ambiente específico. Tem plantas que ficam em lugares, em terras, 5, 10 anos, e aquela mesmice, aquela rotina. Daí a pouco muda-se ela, coloca ela num terreno, um clima diferente, propício para ela, daqui a pouco, cresceu. Meu Deus, o que aconteceu? E está pregando, e está crescendo, e está cantando, e eu estou vendo, estou sabendo. Aí alguém diz, é porque eu mudei de terra. A terra não é errada, não estou aqui dizendo que existe igreja errada, existe ministério errado, não, estou dizendo que para cada ser humano, eu acredito que existe um clima, um pastor, um líder que vai te ajudar, que vai te abençoar. Eu sempre digo, Rafael, que quando Deus quer abençoar a nossa vida ministerial, Ele vai colocar um pastor na sua vida. Ele vai colocar um pastor na sua vida. A unção que você reconhecer é a unção que vai te abençoar. Se você reconhecer a unção de um homem, é a partir de lá que ele vai te abençoar. Então, eu acho que é por aí. Muito bom, pastor Frank.
outra pergunta também, pastor, que eu achei muito interessante, porque a gente sabe que é comum no nosso meio, os novos convertidos, né, tá naquele pique todo, naquele gás todo, e essa pessoa pergunta aqui: eu me converti recentemente e os líderes não acreditam na minha vocação, o que eu faço? Prega para eles e faz o apelo para esses líderes. Faz o apelo para esses líderes. Isso aí, existe uma besteira em nosso meio que alguns se justificam nessa besteira, dizem que é até zelo. Que é esperar 10, 15 anos o sujeito fazer tudo quanto é curso, seminário, e receber todos os dons do Espírito Santo, e falar todas as línguas estranhas, para depois exercer o ministério, entende? E a pessoa já vai estar velha, cansada, saturada, entrando na rotina, enfim. Eu acho que a gente tem que aproveitar essas pessoas, é por aí mesmo. É claro que sempre do lado de um novo convertido vai ter um pai espiritual, vai ter um líder que vai estar abraçando esse cara, acompanhando, supervisionando, mentoreando ele, mas não pode, jamais você pode chegar num novo convertido e tentar jogar um balde de água fria naquilo que ele acredita. Poxa, se ele está falando que Deus está dizendo para ele, quem sou eu? Quem sou eu em dizer não? Espera um pouco mais. Agora, pode ser que aconteceu comigo de Deus fazer florescer ou dar notoriedade para a minha vocação, o meu ministério, em 5, 10 anos. Já acontece com outros, em um ano já dispara. Agora, eu sempre digo que uma árvore não nasce da noite para o dia também. Então, é novo convertido, está nesse frisson, essa vontade de trabalhar, vigília, e campanha, e quinta da vitória. Meu irmão, procure estar sempre do lado do seu mentor, do seu pai espiritual. Ele vai te ajustar e você, então, vai crescer com saúde. Pastor Frank, uma pergunta também que eu acho que é muito pertinente para esse tempo que nós vivemos, é que hoje a gente sabe que se criou aí uma nova classe no meio evangélico, né? Que é aqueles dos, como que eu posso dizer, aqueles... Como tem os católicos não praticantes, né? Agora também existe a classe nos evangélicos dos não praticantes, os desigrejados. Desigrejados. E essa pessoa pergunta aqui: eu não estou frequentando nenhuma igreja, mas me sinto vocacionado. Posso servir mesmo assim? Pode, na igreja. Ponto. Pode, na igreja. Vai servir onde? A igreja que serve o mundo, a igreja que serve as pessoas. Não existe esse ser humano isolado. Então procure uma igreja. Talvez o cara tenha se decepcionado com uma igreja, tal. Isso é normal, acontece. Enxuga as lágrimas aí, sacode a poeira. Vambora, procure uma igreja, entende? Onde você vai ter harmonia. E a partir dessa igreja é que você vai ser útil para o coletivo, para a comunidade. Parar com esse negócio. Rafael, tem demais esses caras que, são desigrejados, eles são pastores deles mesmos, são criados em monte, tenho nada contra monte, amo monte, se deixasse eu ficava só no monte, mas são criados só em monte, entende? O cara sobe drogado e tem um encontro com alguma coisa lá em cima e já desce conferencista, entende? Já desce pregador. Então, assim, tem muita essa situação. Tem gente, Rafael, que quer ser mais pregador do que crente. Ele quer ser mais cantor do que crente. Aí não adianta. Você aprende a ser crente na igreja. Ser cantor, ser pregador é consequência do tipo de crente que você é, do tipo de caráter que você tem. Então, com essas pessoas e tenta justificar o injustificável, não consigo ver essas pessoas, dentro do reino. Eu vejo elas dentro do reino delas próprias. Elas são pastores delas, deuses delas, elas têm uma crença própria, e ai de nós se tocar esse negócio. Então, quer ser útil, procure uma igreja, tenha um pastor, tenha um líder, seja dizimista, seja ofertante, tenha raízes, tenha endereço. Alguém precisa saber de onde é que você veio, entende? Como é que você está crescendo, entende? Muito bom, pastor Frank, acredito que eu fico nervoso, desigrejado eu fico nervoso. Essa turma de desigrejada aí, eu fico nervoso demais. Muito bem, porque a gente tem visto muito isso hoje, viu, pastor? Então eu acredito que vai
ficar aí. É o cara que quer, na proveito. verdade, é essa geração instantânea. O cara quer crescer muito rápido. E sabe que dentro da igreja existe um sistema, existe um tempo, existe uma regra. E a regra é boa pra gente. Limites é bom pra gente. Bastão, cajado, vara é muito bom pra gente. Nunca foi ruim esse tipo de coisa. Só que o cara não quer, porque ele quer ser autônomo. Entende? Ele quer ser independente. Não gosta de um pastor corrigir, cobrar. Isso é muito bacana pra gente. Pega um cara que não tem igreja e pega um que tem igreja. Os dois converteram, lá não sei onde o outro converteu, mas estão crescendo juntos. Espere daqui a 10 anos para você ver. Espere daqui a 10 anos. Onde é que o cara que está na igreja, com a sua liderança, criando raízes, debaixo de uma árvore, sendo alimentado, e o outro que está indo sozinho? Entende? Sem orientação. O cara chega na minha igreja para pregar. Tu veio de onde? Esses dias atrás, na televisão aí, um cantor e o organizador do evento perguntou para ele, maior vexame, né? E aí, cara, você congrega onde? Não, eu tô sem igreja, tal, eu congrego na chácara do meu pai, a gente faz alguns cultos. Ah, para, né? Isso é torcedor do Goiás, sei lá. Muito bom. Meu amigo, você que está nos acompanhando, o papo aqui está muito bom. E por causa disso, nós iremos ter a segunda parte deste bate-papo. Hoje nós vamos encerrar aqui, mas na próxima semana, terça-feira, às 23 horas, nós estaremos com a segunda parte deste papo sobre vocação ministerial. Se você perdeu o primeiro programa, você já sabe que no nosso canal do YouTube vai estar tudo disponível, mas já convide os amigos, já espalhe aí para a galera, que na próxima terça-feira, no nosso próximo programa, estaremos com a segunda parte, com este papo sobre vocação ministerial.